Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. É inegável que criamos cenários e então ficamos convencidos por eles, até nossas próprias células. Uma moça de Boston, que fazia faculdade em Vermont, recentemente me foi trazida para uma consulta pelos pais. O casal se sentira muito aflito quando a filha voltou para casa no meio do período letivo, queixando-se de dores agudas no peito. Elas haviam se iniciado enquanto a moça se recuperava de uma gripe e, ao longo da semana, tinham se tornado tão intensas que todos se alarmaram. Uma noite a moça teve uma crise feia, começou a sentir falta de ar, palpitações e tonturas, e com o passar das horas ficou tão assustada que os pais apressaram-se em levá-la até o pronto-socorro mais próximo. Quando chegaram lá, todos estavam quase em pânico. O médico auscultou o coração da moça, detectou um pequeno sopro e resolveu pedir um eletrocardiograma. A leitura mostrou batimentos ectópicos ocasionais, ou seja, extrasístoles fora do ritmo cardíaco. Então, o médico recorreu à ultrassonografia para fazer um exame mais sofisticado chamado ecocardiograma, por meio do qual constatou um defeito real no coração. Ela tem prolapso da válvula mitral, informou aos pais. Isso significa que quando uma das válvulas do coração se fecha, ela forma uma espécie de balão voltado para o ventrículo. Quero que ela passe a noite na unidade de terapia intensiva, acrescentou o médico. Em menos de 1 hora, a moça estava na cama recebendo soro com morfina para a dor e oxigênio extra por meio de pequenos tubos presos ao nariz. À sua volta, via vítimas de ataques cardíacos e derrames, algumas à beira da morte. A jovem achou toda a experiência altamente aflitiva e começou a ter alucinações por causa da morfina quando adormecia. Na manhã seguinte, uma análise cuidadosa dos exames levou os médicos a diagnosticarem que a dor provavelmente não se devia apenas ao prolapso da válvula mitral, mas também à pericardite, uma inflamação do pericárdio, a membrana que envolve o coração. A paciente foi medicada com fortes anti-inflamatórios, além de beta-bloqueadores para diminuir os batimentos cardíacos. A dor do peito cedeu, mas a moça não conseguiu tolerar os beta-bloqueadores, cujos efeitos colaterais são a sonolência e a desorientação mental. Os medicamentos foram substituídos, mas resultaram em novos efeitos colaterais e na expansão da constelação de sintomas da paciente. Os novos medicamentos tinham como objetivo dilatar os vasos sanguíneos, mas com isso a pressão caiu demais, fazendo a jovem se sentir zonza e enjoada. Por vezes, ela desmaiava de repente. A moça conseguiu tolerar esses efeitos colaterais, sobretudo porque desejava continuar na escola a qualquer custo. Sempre que procurava diminuir a medicação, por menos que fosse, a dor do peito voltava com força total, acompanhada de outros sintomas. Ela regressou à casa dos pais nas férias de verão e certa noite, durante o jantar, teve uma crise de dor que os deixou assustadíssimos. Começou a hiperventilar, o que fez sua mãe sair correndo em busca de um saco de papel para que respirasse dentro dele. Porém, poucos minutos depois, a jovem sentiu palpitações violentas, vomitou e acabou perdendo a consciência. Os pais passaram aquela noite e muitas mais em claro, sentados a seu lado. Uma vez que os médicos que a atendiam não podiam fazer mais nada,
Os pais procuraram outros caminhos. Leram uma reportagem sobre o Ayurveda e certo dia de julho, a família, mãe, pai e filha, veio à clínica Lancaster. Procurei obter o máximo de informações sobre a história médica da paciente, olhei os exames e fiquei muito surpreso. Sua dor não vem do coração, falei. E para provar, pressionei firmemente o externo, o osso no meio do peito que cobre o coração. A moça estremeceu. Ainda está dolorido porque o que você teve no início foi uma inflamação aqui, onde se juntam a cartilagem das costelas e o externo. É uma condição chamada costocondrite, que às vezes aparece depois de um resfriado ou de outra infecção por vírus. A moça e os pais pareciam perplexos, mas continuei desmontando o quebra-cabeça peça por peça. Na noite em que a tinham levado para o pronto-socorro, sua alta ansiedade havia causado as extrasístoles. O diagnóstico principal, prolapso da válvula mitral, é um pequeno defeito que ocorre em quase 10% das mulheres de estrutura física delicada como a dela. O motivo disso não é conhecido e não existem evidências conclusivas sobre o porquê de essa condição causar dor, embora isso aconteça em alguns pacientes. Da mesma forma, o sopro cardíaco, que costuma acompanhar o prolapso da válvula mitral, não parece ser perigoso. A pericardite foi uma má leitura do encefalocardiograma. A violência da crise provavelmente deixou o médico do pronto-socorro ansioso demais por encontrar algo errado. Os sintomas restantes, náuseas, vômitos, palpitações, tonturas, desmaios, falta de ar e hiperventilação, foram causados pelos medicamentos ou diretamente pela paciente. Procurei retomar o momento em que nasceu sua condição, expliquei a ela, para lhe mostrar como ela se construiu, passo por passo. Na sua forma atual, sua doença é um reflexo. Ela está sendo mantida viva por suas próprias expectativas. A essa altura, os pais da moça pareciam muito ofendidos. Eu imaginava a ansiedade que haviam sentido naquelas noites passadas em claro, pensando que a filha corria um real perigo. Para fazê-los compreender que eu não estava culpando ninguém, contei-lhes sobre minha experiência no avião, quando o aviso de apertem os cintos fez meu coração disparar. Com o acréscimo de um pouco mais de medo, minhas palpitações poderiam ter sido o início de um problema cardíaco tão convincente como o da filha deles. Mas, mesmo assim, continuavam perturbados. Quando a moça sofria dores lacinantes no peito, pensavam nela como uma vítima da doença. Agora eu lhes dizia que ela mesma se provocava aquilo. A era da medicina mente-corpo fez disso um ponto extremamente delicado. A vida parecia mais simples quando uma doença sem micróbios era considerada como coisa da cabeça. Os micróbios foram em grande parte dominados, mas isso, em vez de nos deixar livres das moléstias, as tornou muito mais enigmáticas. Estou esperando o câncer me atacar ou é minha personalidade que o está dando a mim? O caso dessa moça é um exemplo perfeito. Um cardiologista talvez apontasse o defeito no coração como a causa da dor. Um psiquiatra diria que o defeito não causava nada. A jovem simplesmente entrara em pânico. As drogas que tomou lhe induziam o vômito, mas ela continuava vomitando quando eram retiradas. A pressão baixa pode causar desmaios, mas ansiedade também pode. A medicina moderna tem estado numa gangorra, debatendo esses pontos interminavelmente. O resultado, de acordo com estudos de pacientes, é um enorme aumento na culpa. A linha entre sondar os medos do paciente e alimentá-los é muito tênue. Já passei horas aconselhando pessoas com câncer. Elas ouvem atentamente, porque é o médico que está falando. Digo-lhes que podem derrotar o câncer e elas, bem rápido, concordam ansiosamente. Mas quando me vejo sozinho outra vez,
sou perseguido pelo pensamento terrível que percebo oculto em seus olhos, que dizem: o Senhor diz que estou doente e que o causador disso sou eu mesmo. A moça estava em silêncio fazia certo tempo. Então, estou criando esta coisa? Ela disse finalmente. Não, mas você, com toda certeza, está participando dela. Procure retirar essa participação. Aposto que tudo vai mudar. E como faço isso? Você tem de fugir de seu próprio condicionamento, falei. Na próxima vez que tiver uma crise, procure se afastar um pouco dela. Deixe a dor estar lá, da forma mais inocente que puder. Acrescentei que se conseguisse isso, todos os seus males provavelmente iriam se evaporar. Ela me ouviu e agradeceu, e não a vi mais por 2 semanas. Achei que talvez houvesse tocado em muitos nervos expostos. Eu fizera sua doença algo cada vez mais pessoal, enquanto o que a família desejava era que ela fosse impessoal. A medicina convencional abandona seu caminho para colocar as doenças em caixas bem arrumadinhas, com rótulos, só para eliminar o elemento pessoal. Eu notara, ao conversar com a paciente, que ela dava grande importância a seu diagnóstico. Fazia um prefácio para cada episódio dizendo: quando fico com prolapso da válvula mitral. Era como se essas palavras explicassem tudo, como uma rede que reunia todos os sintomas e os mantinha ligados. Quando mencionei isso, a moça ficou pensativa. Investira tanto nas palavras prolapso da válvula mitral que elas haviam se tornado um tipo de invocação mágica. Era essencial quebrar o encantamento dessa magia, que pode ser incrivelmente poderosa. Enganei-me quando pensei que a paciente não se impressionara com nossa sessão. Por curiosidade, telefonei para sua casa a fim de saber como estava passando. As notícias foram muito boas. A moça abandonara todos os remédios e as crises agora limitavam-se a ocasionais acessos de dor no peito. Os pais contaram que às vezes a viam sentada de olhos fechados, e quando lhe perguntaram o que fazia nesses momentos, ela explicou: só fico olhando a dor até ela ir embora. Os outros sintomas, tonturas, vômitos, desmaios, etc., haviam desaparecido. Em psicologia, existem certos sentimentos extremos, como repugnância, receio, horror, temor da autoridade, que muitas pessoas não conseguem enfrentar. Quando ficam horrorizadas ou paralisadas de susto, são capazes de jurar que a emoção vem de fora delas. Em casos de paranoia, poderiam até pensar que eles estão transmitindo essas sensações para seu interior por meio de algum tipo de magia. Abre parênteses. Eles podem ser marcianos, comunistas ou os vizinhos. Fecha parênteses. Freud chamava tais sentimentos de nossas emoções excepcionais e passou muitos anos observando-os em pacientes neuróticos e psicóticos. No entanto, a excepcionalidade está sempre presente, creio eu. Ela é o meio de a natureza colocar um véu sobre nossos medos mais secretos. Ela nos esconde nossa dor interna até o momento em que essa dor rompe uma represa invisível e chega aos borbotões. Então surge o pensamento gêmeo: isto está acontecendo a mim ou eu o estou fazendo a mim mesmo? Não importa se o resultado é uma doença ou apenas uma sensação de extremo desconforto. O importante é evitar que o paciente fique enroscado em suas dúvidas. Esse é o caminho da paralisia total. A medicina já pagou um preço muito alto por não lidar de forma adequada com a natureza pessoal da doença. Para começar, despertamos a culpa sem sermos capazes de aplacá-la. As pessoas ficam horrorizadas diante da ideia de que são as culpadas por seus males. Os médicos não imaginam que estão atiçando essa culpa.
Talvez ela tenha nascido de tanto o paciente ouvir que ninguém é culpado. Mas quando se diz que viver do jeito certo irá ajudar a impedir um infarte ou um câncer, não se tem de aceitar que viver do jeito errado ajudará a causar essas mesmas doenças? Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.